noite. Sempre uma alegria rever os nossos amigos e recordar com o Tito o nosso penúltimo encontro na Idade Média. Ainda trago essa perna por conta da queda do cavalo, ainda com dificuldades de andar. Mas Deus sabe o que faz. A gente vai tratar hoje, na nossa casa, com essa alegria com que já falei, de aqui estar e rever amigos diletos, da mediunidade com Jesus. Para que nós entendamos como é que se processa a mediunidade com Jesus, o ideal, seguindo um conselho do Haroldo Dutra Dias, é que a gente se imaginasse, todos nós aqui, imaginemos que nós estivéssemos desencarnados, todos aqui, há um mês. Há um mês nós estamos desencarnados. A gente já perdeu o corpo físico, deixamos na terra os nossos afetos, e na condição de desencarnados, o que é que nós gostaríamos de ouvir sobre mediunidade com Jesus? Será que nós devêssemos recordar que o espírito é imortal? Talvez não, porque nós estamos na condição de espírito e sabemos que continuamos vivos. Seria, por exemplo, achar que enquanto espírito nós poderíamos nos comunicar com os que ficaram na carne? Talvez não. Eu acho que a gente na condição de espírito, porque agora nós vamos entender um pouco melhor sobre mediunidade com Jesus, seria necessário que nós entendêssemos algo mais substancial. Algo diferente. E estando nessa condição de espírito, a gente já ter uma primeira lição. É que o mundo espiritual, e a gente vai sentir, nós estamos desencarnados há um mês, é formado por agrupamentos. Agrupamentos. Não diria locais, mas agrupamentos. Por exemplo, a questão da sintonia. Seu Léo falava demais. Se eu, quando encarnado, era dado ao vício da bebida, eu me juntarei nesse plano invisível àquelas energias, àqueles espíritos que se afinizam com bebida. E nesse caso, seria uma tolice eu imaginar, gostando demais de bebida, de que eu estarei com Nossa Senhora daqui a pouco. Portanto, o mundo espiritual é dividido por agrupamentos, por faixas vibratórias. Significando dizer que há um processo de sintonia, estando a gente encarnado ou desencarnado. Nós estamos aqui na condição de desencarnado. Mas imaginemos que os que estão na carne também haverão de compreender que tudo é uma questão de sintonia. O que pensar da mediunidade? Seremos capazes de olhar no universo humano alguém
que melhor do que ninguém soube entender o que seria a mediunidade com Jesus. E esse alguém é Kardec. Kardec conosco esteve conversando com milhares de pessoas, recebendo cartas, tirando dúvidas, entrando em contato, sobretudo com jovens em Paris. E ele tinha, como ninguém, a compreensão cristã, humana, do que seria a sintonia com os espíritos do alto, para poder fazer esse link com Jesus, que é o espelho que para nós na Terra reflete a luz do Criador. Então há um Criador, há um Deus Todo-Poderoso. E a energia e a luz de Jesus, ela recebe como se fosse um espelho, bate em Jesus e reflete na terra. E ele, com muita propriedade, ele nos ensina, está lá no começo de O Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira revelação, seu Léo costumava dizer isso demais, veio-nos aos homens, à humanidade, através de Moisés. Moisés era um homem, e porque era homem, era falível nas suas emoções, nos seus quereres e no seu pensar, apesar de toda a grandeza de Moisés. Vem a segunda revelação com Jesus, esse espírito luminar. Mas veio uma terceira predita pelo próprio Jesus, que era o Consolador. E esse já vem sob a forma de um conjunto de ideias, de espíritos, o Consolador, que já não era mais uma pessoa, mas um conjunto de espíritos reunidos para trazer de volta ao homem aquilo que Jesus dissera sobre o amor e que nós houvéramos esquecido. E quem foi capaz de fazer isso? O bom senso encarnado segundo Camille Flammarion, que é Kardec, o professor Rivail. Um cara que era anatomista, matemático, biólogo, professor de línguas, falava 5 idiomas, uma pessoa que foi preparada para esse mistério. Inclusive, está aqui o Filipão, que falou sobre Kardec, aluno, discípulo de um cara grande demais chamado Pestalozzi. Pois muito bem. No livro dos médiuns, a gente vê um Kardec que começa, Tito, a nos ensinar, a trazer para a Terra, há 156 anos, salvo engano, o que são os rudimentos dessa mediunidade com Jesus. Porque até então, a mediunidade era da terra para o céu. E Kardec, com o livro dos médiuns, um divisor de águas na história da humanidade, nos ensina que a mediunidade, verdadeiramente, como o Criador quer, é do céu para a terra. Em todas as épocas da humanidade, houve o intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Quem leu sobre história lembra das tais pitonisas lá do Egito. Eram médiuns que diziam, elas eram consultadas, os chamados oráculos. Eram médiuns que profetizavam, que diziam coisas que estavam lá na frente, que faziam leituras do invisível. Então isso sempre houve. Mas com o livro dos médiuns, desse bom senso encarnado que era Kardec, nós passamos a entender de forma diferente que agora a mediunidade será do céu para a terra. A propósito, vocês sabem por que é que em Deuteronômio, você fala, se você quiser saber por que é que um evangélico
ou um católico não gosta muito de espiritismo, a primeira palavra deles é Deuteronômio, não é não? Está proibido lá. Mas foi proibido por quê? O intercâmbio entre eles dois. Emmanuel fala, tem uma história muito bacana dele, nas cartas e crônicas. Simplesmente porque naquela saída do povo hebreu, do cativeiro do Egito para a terra prometida, que foram anos e anos e anos, no meio do caminho, muitos deles buscavam os espíritos para questões particularistas. Era a mediunidade da terra para o céu. É para questões dele. Quem é que eu fico? O que é que eu tomo? Qual é o melhor caminho? Como é que eu enriqueço? Como é que eu faço um mal a alguém? Aí Moisés disse, de jeito nenhum, vamos proibir esse tipo. Não era para uma finalidade cristã, bondosa, humana, bacana, legal. O livro dos médiuns é um divisor de águas. Não há misticismo, não há dogmatismo. Ele é simples, ele é claro no que Jesus quer para conosco, que é a exemplificação, a materialização do amor entre nós. Esse talvez seja um tema, porque nós vamos falar muito de ciência, mas eu vou tentar traduzir o máximo possível para que ao sairmos daqui hoje a gente saia com uma compreensão sobre o que é mediunidade com Jesus, que talvez seja diferente de tudo o que até agora nós imaginamos de mediunidade. O Tito disse agora na abertura que foi indagado a Kardec se nós todos temos essa mediunidade. Sim! Mas a questão não é somente ser o médium. A questão é com quem você está sintonizado. Por que é que o livro dos médiuns é um divisor de águas na história da humanidade? Eu estou com a Joana de Ângeles, sabe? Joana de Ângeles, numa psicografia do Divaldo, nos diz que graças a Deus que a gente tem um espiritismo, sabe? A gente saber que a ciência do espírito existe, que a gente é mais do que isso aqui, que a gente é mais do que os olhos possam alcançar. Lembra de Saint-Exupéry? Antoine Saint-Exupéry? O essencial é invisível aos olhos. Há um mundo que nós, mesmo dentro do espiritismo, não imaginamos que existe. O Tito já colocou aqui, nas preliminares, que a gente vive nessa sintonia. Por isso que eu disse lá no começo, a gente se agrupa no plano espiritual. Daí, na nossa condição de desencarnados há um mês, a gente perceba melhor o que a gente está dizendo hoje aqui. Foi perguntado no Livro dos Espíritos se há uma lei universal, não é isso? E Kardec responde: há uma lei universal. E essa lei é uma lei natural. E ela é válida para todos os seres humanos. E essa lei natural é a lei de Deus. Há uma lei universal para todos nós, que nos rege as vidas e os destinos. É a lei de Deus. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Simples. Adentrando um pouco a nossa questão. Há um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, que é um daqueles 8 livros do André Luiz, que há muita ciência por trás do ensinamento do Cristo, cujo prefácio é de Emmanuel. E para nós entendermos o que é mediunidade com Jesus, a partir de hoje, esse prefácio tem por título
alguma coisa que pode parecer complicada, mas a gente vai tentar destrinchar. O título do prefácio do livro de André Luiz, chamado Nos Domínios da Mediunidade, escrito por Emmanuel, é Raios, Ondas, Médiuns, Mentes. Onde ele diz, Emmanuel, que a ciência do século XX vai ter que sofrer algumas alterações nas suas concepções por conta da ciência do espírito. Leucipo, que era um cara lá atrás, já dizia que o átomo, que era não divisível, já pode ser divisível. Seria mais ou menos o seguinte, que nada está parado no universo, que tudo está em movimento, que a ciência do século XX vai ter que descobrir-se ou redescobrir-se através de física quântica ou quer que seja, buscando fundamentação em Jesus. Buscando fundamentação em Jesus. Naquilo que Jesus ouve dito, ou que os seus discípulos que vieram-lhe a posteriori também o disseram. Em O Livro dos Espíritos, há mais de 150 anos, 160 para ser preciso, Kardec já dizia que a matéria sólida, isso aqui, ó, pode ser diluído. Seu Léo, lembro demais. Ora, mais 50 anos antes de Einstein dizer que matéria se transforma em energia e energia se transforma em matéria, Kardec já falava isso, sim. Mas tomavam o espiritismo como alguma coisa que estava fora da curva, que para a Igreja Católica admiti-lo era coisa de herético. Se um espiritualista chegasse para a gente agora, aliás, um materialista chegasse para a gente agora, e falasse que era materialista, seu Léo haveria de dizer, você está falando de qual matéria? A matéria, ironicamente, não existe. Sabe essa coisa aqui, que a gente chama de sólido? É um conjunto de pequenas partículas em movimento. A ciência foi buscar nesse cara extraordinário chamado Albert Einstein a comprovação disso. Ele disse que se essa mesa for arremessada a uma tal velocidade, a uma tal aceleração, essa mesa material física, ela se transforma em energia. Da mesma forma que eu posso pegar essa energia e condensá-la e transformá-la em alguma coisa material. Então a energia é matéria incandescente e a matéria é a energia que se condensa. Portanto, eu posso trabalhar com o espírito e praticamente tê-lo tangível comigo. Então o espírito passa a não ser mais aquela coisa vaporosa, abstrata, ela existe. Ela existe. Acabou o materialismo por falta de matéria, diria seu Léo a esse materialista que acabou de chegar aqui. Conclusão. Conclusão. Se não existe mais a matéria, se a matéria é energia que se condensou, o veículo carnal, isso aqui, não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. O veículo carnal, isso aqui, ó. Tá aqui meu amigo sábio. É um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Esses fenômenos de cura nada mais são
do que a nossa fé, o nosso magnetismo e o concurso dos irmãos. É interessante, o cara está à busca da cura do câncer. E um médium curador pode curar sem nunca ter ido a um laboratório. Eu tenho um amigo que toda tarde, ele é fotógrafo, toda tarde ele tem uma dor de cabeça. Toda tarde um Tilenol, Tirou a dor de cabeça dele, dias desse aí, com uma rezadeira. Dona Rosa pegou um peão roxo, começou a fazer lá uns tratamentos nele, tá bonzinho. Quer dizer, foi o peão roxo e a fé da Dona Rosa contra as multinacionais dos remédios de cefaleia. O veículo carnal é um turbilhão eletrônico regido pela consciência. A consciência não é alguma coisa física, é pensamento. Opa, estamos entrando na nossa questão de mediunidade com Jesus. Consciência, pensamento, ondas, raios, médiums, mentes. Emmanuel diz que químicos, físicos, matemáticos, geômetras serão a partir de agora erguidos à condição de investigadores da verdade sem o desejarem. Serão sacerdotes do Espírito. Os homens que trabalham ciência serão sacerdotes do Espírito. Porque as descobertas virão e daqui a um tempo, toda essa nebulosidade que nos separa desse dogmatismo intolerante de dizer que nós lidamos com morto, vai por água abaixo. E o planeta terá a ideia da grandeza do que disse Jesus. Jesus ainda não foi bem entendido, porque nós não estamos em condição de entender Jesus. Suponhamos que Jesus chegasse agora aqui na minha frente e falasse comigo. Sabe quanto de Jesus eu reteria comigo? 0,000000001%. Sabe por quê? Porque em mim está cristalizada a minha mente, as minhas circunstâncias. Jesus não teria condição de jogar em mim aquilo que é grandeza nele, porque a minha mente não comportaria Jesus ainda, porque nós ainda estamos distantes do nosso aperfeiçoamento moral, mas estamos a caminho. Mediunidade, meus amigos, a partir desse livro que é um divisor de águas, é intercâmbio. Eu não sei se deu para perceber, com toda a confusão do que eu tenho dito, que se nós nos agrupamos como espíritos, a gente já falou em sintonia, a gente já falou em raios, ondas, médios e mentes, a gente começa a entender que mediunidade é uma questão de intercâmbio, troca de sentimentos, de emoções, de esperanças, de ideais, de pessimismos, de angústias. Mediunidade é troca de ideias. Quer ver? A gente está aqui conversando, Jesus, bacana, legal, mas eu posso botar o pé aqui fora. E dependendo do que eu tenha na minha mente, uma entidade perturbada pode se senhorear de mim e me levar a quadros psíquicos os mais terríveis, ao ponto de exigir aqui do Tito uma sessão de caridade por um mês, além de evangelho em casa, fluidoterapia, o que quer que seja. Está entendendo? Intercâmbio. Nós intercambiamos toda hora com o outro plano. Há intercâmbio entre criaturas na carne ou fora da carne.
Porque, acabamos de dizer, a carne é um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Intercâmbio entre criaturas fora da carne ou na carne. Toda hora isso se dá. Quando a mediunidade tinha sido vista sob essa perspectiva de que ela é intercâmbio, de que ela é sintonia e de que eu, como médium, eu posso fazer coisas muito boas ou posso fazer da mediunidade uma escravização do meu ser. O livro dos médiuns abriu essa nova possibilidade. Repito, a questão não é ser médium, é saber com quem nós estamos sintonizados. Cada criatura, prestemos bastante atenção nisso, é simples. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, cada criatura com os meus sentimentos que me caracterizam a vida íntima, aquilo que eu sou, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Vocês já imaginaram um Dalai Lama, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, sintonizado com o amor, intercambiando com espíritos de escol, de luz? Por que é que eles sintonizam com esses bons espíritos? Porque toda a carga que ele tem em mente é aquela carga positivada no amor, na crença das virtudes e dos valores imperecíveis. Semelhantes verdades não permanecerão mais semi-ocultas. Essa história de que nós sintonizamos vai ser ótimo, porque os laboratórios vão descobrir essas verdades do espírito e o número de médiuns de cura vai aumentar, porque nós estaremos envolvidos na crença verdadeira da esperança de que tudo que Jesus nos disse é a verdade. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando da terra para o céu, André Luiz, nos mecanismos da mediunidade, vai analisar essa posição de uma forma diferente, colocando a mediunidade do céu para a terra. O que nos caracteriza são os nossos sentimentos. Atenção. Atenção. O que nos caracteriza são os nossos sentimentos. Pessoas têm sentimento como se fossem veneno. Eu não sei se vocês têm algum colega de trabalho ou um familiar que quando chega da dor de cabeça na gente, não é, Tito? Enxaqueca. A minha mulher, quando eu falo de determinada pessoa, olha a mediunidade dela, tá? A gente fala de certas pessoas que não têm uma vida muito bacana, ela chama, ela imanta, ela traz para si, como se fosse um mata-borrão, as características daquela personalidade perturbada e adoece. Há pessoas cujo pensamento são como dardos venenosos, longe dessas pessoas. Há pessoas com doutorado, pós-doctor, que sobem nas cátedras e falam como verdadeiros doutores. Mas que, na verdade, tem o pensamento voltado para coisas tão pequenas e tão menores que adoece o seu interlocutor num papo de 30 segundos. Por isso, o que caracteriza cada um de nós são os nossos sentimentos. O sepulcro caiado é aquele que tem um verniz na conversa. É o fariseu hipócrita
que fala muito bem, que articula muito bem, mas que as palavras são só palavras. Elas não são acompanhadas daquilo que é chamado de exemplo. Eu não sei se eu falei da vez passada, mas há um médium nascido no Ceará, se eu não me engano, em Pacatuba, chamado Peixotinho, morava no Rio. A filha de Peixotinho sentiu uma dor de cabeça. Ai, pai, uma dor de cabeça. Daqui a pouco, Peixotinho materializava Sheila. Aí Sheila ia preparar um chá para a filha de Peixotinho. Daqui a pouco a filha de Peixotinho ia começar um evangelho no lar. E Bezerra de Menezes aparecia transfigurado em Peixotinho. Daqui a pouco era Meimei que aparecia para contar histórias aos netos de Peixotinho. Peixotinho se transmudando nessas pessoas, como Divaldo certa vez tomou para si todos os caracteres físicos de Bezerra de Menezes. Aí alguém que está do lado de fora diz: que médium. Não. Que homem evangelizado. É disso que nós estamos falando, dessa mediunidade do céu para a terra. Ele fazia 8 evangelhos por dia. Se desse bobeira, ele dava tudo o que tinha dentro de casa. Era um homem sintonizado com Jesus o tempo todo. Os raios que você emite geram uma onda. Todos nós temos uma mente, né? Quando nós pensamos, eu acabei de dizer, o que nos caracteriza são os nossos pensamentos. Então, os raios que você emite quando você pensa geram uma onda eletromagnética. Então você vibra numa determinada frequência. Nós estamos entrando no que nós queremos. Os raios que você emite quando você pensa, emite uma onda. Então você vibra numa frequência. Essa frequência define as suas companhias espirituais 24 horas por dia, ainda que não tenha ninguém do seu lado. Dize-me, falando por Filipão agora há pouco, o que tu pensas e eu te direi quem está contigo. Quando Jesus nunca impôs, ele apenas nos sugeria. Uma dessas sugestões é o orai e vigiai. O que é o orai e vigiai? É a gente estar sempre atento de que, sendo este ainda um planeta de expiação e de prova, e estando todos nós divididos por agrupamentos, e a gente está em sintonia, e o nosso pensamento emite raios, ondas e vibrações que nos levam aos diferentes locais do invisível, a gente saber que a gente tem que estar com o pensamento revertido do mais salutar propósito. Isso, para o médium da casa espírita, é quase que um pedido de santificação para nós outros ainda padecentes na matéria. É interessante, a Olga Freire, é uma pessoa muito especial, sabe? Presidente da Associação Peter Pan, ex-presidente da Federação Espírita, e que não bastasse ter tirado o câncer do Seibe e criado o Peter Pan, agora criou o Braços Abertos. Já falei isso aqui da outra vez, é para vocês conhecerem se quiserem. Tirou os distúrbios mentais de toda a ordem e fez uma associação chamada Braços Abertos. E por esse trabalho que ela faz, segundo Wilson Quinjo, um amigo nosso, é a doutrinadora mais amorosa com os espíritos, sejam perversos, sejam ignorantes, sejam sábios. É a doutrinadora mais amorosa.
E uma vez perguntaram: Olga, você já se sente uma santa? Ela disse: não, mas eu já sei o caminho. Que nos caiba, portanto, aqui e agora, termos a ideia de qual caminho devemos trilhar. Esse é o grande lance. É aquela história: não é exigido que nós nos santifiquemos da noite para o dia, mas que desenvolvamos em nós os sérios e verdadeiros propósitos de sermos melhores. E o começo de tudo, a matriz, é o pensamento. Porque esse pensamento gera ondas, raios e vibrações. De acordo com a sua vibração, você pode entrar em sintonia com uma pessoa depressiva no Japão. É de acordo com a nossa vibração. Aqui tá tudo bacana, legal. A gente vai sair daqui legal, chegou em casa bacana. Mas amanhã, depois de ter pegue o Paranjana lotado, desses que não tem ar-condicionado, disposto, suscetível a briga até com um gato. Aí você, no momento de raiva, você sintoniza com um samurai daquele. Pô, samurai é um cara sábio, né? Mas um caba daquele lá que era da turma de Gengis Khan. E fica brabo, e fica querendo dar em todo mundo. Você acredita que é? Isso é verdade. Vocês nunca viram, não? Um familiar da gente que sai bonzinho e quando volta com uma macacô, uma mazela, uma doença que não tem médico nenhum no mundo que saiba diagnosticar, mas que vai para um centro espírita, leva um passe e fica bonzinho. Ele sintonizou com a energia densa, pesada. O que é que isso tem a ver com mediunidade, com Jesus? Que nós precisamos da evangelização em nossas vidas, para que nós consigamos depurar o pensamento, para que os raios e as ondas saídas de nós, porque nós emitimos e recebemos toda hora, a gente pacifique o amor e o equilíbrio dentro da gente. Continuando. No mundo espiritual superior, olha, Tito, olha que beleza. No mundo espiritual superior, no plano espiritual superior, ninguém vai te julgar quando tu chegares lá. No mundo espiritual superior, ninguém te julga quando tu chegares lá. Você entra e a sua frequência espiritual em que você está se revela. Olha o lance. Ninguém te julga, cara. Você vai para um agrupamento onde o seu pensamento se materializou. Se você era do jogo, você vai para onde tinha a moçada do jogo. Se você era do sexo desregrado, você vai para onde está o sexo desregrado. Se você era da grana, de ganhar dinheiro subindo nas costas do outro ou não, a gente vai para esses agrupamentos. Então, quando Jesus chamou Judas, ou chamou Pedro, ou chamou Mateus, ou viu Zaqueu pela primeira vez, na cabeça de cada um tinha um outdoor, ou um arquivo dizendo tudo o que eles eram. Porque Jesus era muito especial. Eles não precisavam dizer o que eram. Jesus via lá nesse plano. De onde está Jesus? Porque meu reino não é deste mundo. Ninguém te julga. Você já vai para os agrupamentos com que você se afiniza. Porque seu pensamento leva você para onde você se dá bem, para onde você gosta. Se você gosta de fofoca, o seu espírito, quando você dormita, que o corpo fenece temporariamente, desembaraçado, ele vai para a fofoca, com Leão Lobo, aquela moçada toda. Você é aquilo. Você emite ondas que seus pensamentos criam.
nós emitimos ondas que os nossos pensamentos criam. Depois de ler isso aqui, há uns 2, 3 anos, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha das pessoas, sobretudo quando eu via um espírito ou um sensitivo. Porque eu dizia, ele está vendo, eu estou nu na frente dele. A gente fica nu na frente dos espíritos. Sabe aquela história do rei nu? O rei está nu? Eu me sentia o ídolo dos pés de barro. Eu que nasci, eu que tenho a perna quebrada desde 1700 e pouco, tá aí, eu estava com ele. Mas eu li isso aqui, quer dizer que os meus pensamentos é que me levam à colocação que eu tenho aqui e terei lá. Aí eu comecei a me envergonhar de mim. Meu Deus do céu. Uma vez perguntaram por que Chico Xavier não fazia amor. Ele disse, nada, todo mundo me olhando. Vibramos o que sentimos. É essa a grande mensagem. Nós vibramos o que nós sentimos. O que é que eu tenho de sentimento no meu coração e que é mais forte? O pai de Luciano Medeiros, meu grande amigo, que foi da Federação Espírita, Luciano Medeiros. O pai dele desencarnou, procurou saber do pai. Tarcísio, ontem eu tive uma comunicação com meu pai. Meu pai continua na bebida e rodeado de mulheres. Porque o pensamento dele estava jungido a esse tipo de opção. A lei divina e natural são a mesma, é uma só. A lei divina e a lei natural, que é a lei universal, é uma só. Amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. As mesmas leis que regem os circuitos elétricos, os processos de sintonia, os processos de ressonância, são as mesmas. As leis que regem, por exemplo, isso aqui é um aparelho eletrônico, isso aqui é um computador. As leis que regem, isso aqui quem foi que fez? É o Steve Jobs. Isso aqui é coisa de matemático, de físico, de inventor, de maluco. Pois as leis que fazem esse celular, esse aparelho, é a mesma lei que rege a moral dos homens. A mesma. Em planos diferentes. Por quê? Isso aqui é matéria, mas essa matéria se transforma em energia e energia se transforma em matéria. Portanto, há uma lei universal, é a lei de Deus. Quem fugir dela se dá mal. Emmanuel diz o seguinte: enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando-a da terra para o céu, André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando com os tempos novos. Esqueça, é o pedido dele, no prefácio. A que nós estamos querendo entender um pouco mais da mediunidade com Jesus, que é a mediunidade do céu para a terra, ele nos diz, numa força de expressão muito simbólica: esqueçam os homens, esqueçam os médiuns humanos, esqueçam as fragilidades dos encarnados, esqueçam as agruras que os encarnados passam. Pensa que você agora é um espírito imortal, está no plano espiritual sem as necessidades e as angústias dos encarnados. Se nós pensarmos dessa forma nesse momento, a gente vai entender agora, mais do que nunca, o que é a mediunidade do céu para a terra. E o que é mediunidade? E o que é mediunidade? Mediunidade é raios, ondas, médiuns, mentes. Ou seja, a minha mente emite raios, ondas. Isso impacta no médium, porque vai caracterizar o médium, o conjunto de sentimentos e emoções e afeições que ele tem dentro dele.
o que leva Emmanuel a sintetizar. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. É mais ou menos o seguinte: estou eu aqui e a Vitória. O Filipão chega e nos conta para um e para o outro simultaneamente uma mesma história. O mosquito da dengue agora pode transmitir simultaneamente zika, dengue e chikungunya. De acordo com o conjunto de sentimentos que eu tenho, de vivências e circunstâncias, isso bate em mim de uma forma, na Vitória de outra forma. Por quê? Porque nós personalizamos essas interpretações que vêm de fora. Então, cada reação minha, ela está de acordo com o que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu sou, aquilo que os meus pensamentos conseguem conceber. Conforme os raios que arremessamos, de acordo com os nossos pensamentos, pronto, estou pensando na paz do universo, estou pensando em tudo aquilo que a Vitória disse agora há pouco, que foi um domingo de alegria, de comunhão, de integração, um domingo bonito. Então, se eu estou com esse sentimento de beleza, de afeto, de concordância, de amor ao próximo, eu emito energias boas. Conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento que as nossas almas se afeiçoam. Ou seja, de acordo com o meu pensamento, atenção, de acordo com o meu pensamento, eu trago para perto de mim o tipo de espírito que se afeiçoa comigo. Entendido? O que ele quis dizer com ondas, vibrações, frequência, médiums, pensamentos. De acordo com o que eu penso, eu chamo para mim aquele tipo de espírito. Isso, em boa síntese, equivale a dizer: a cada qual segundo as suas obras. Olha aí, Jesus sendo explicado agora por Emmanuel. A cada um segundo as suas obras. Onde você mora? Porque se mediunidade com Jesus equivale a dizer: onde estiver o vosso pensamento, aí estará o vosso coração. No futuro, a gente não vai perguntar onde é que o Tito mora mais, não. O Tito vai dizer, ou respondendo: rapaz, eu moro na frequência 87.9, parece coisa de rádio. A gente vai habitar frequências, agrupamentos de seres vivos, de espíritos. Vocês entenderam? Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Se o meu tesouro é fazer o bem ao meu próximo, meu coração está no amor. Se o meu tesouro é passar a perna em alguém, aí está o meu coração. Eu conheci um homem, riquíssimo, estava almoçando com a minha mulher, ele do lado, ele não me conhece, mas eu o conheço. O garçom chegou e disse: rapaz, eu prefiro vocês assim, liso. Ele olhou pra mim e disse: quem foi que disse que eu sou liso, bicho? Eu prefiro assim, vocês liso, cara, porque vocês pelo menos... Rapaz, esse homem veio comer aqui com a mulher dele, rapaz, pediu 2 coxinhas aqui, cara, que eu não sei nem se cabe nem no dente daquela mulher, no buraco do dente daquela mulher. Ô miserável! Ele dizendo: o tesouro dele é riqueza material, é acumular. Esse espírito, quando ele sair da carne, ele vai para agrupamentos de pessoas sovinas, avarentas,
Porque aquilo é a essência dele. O tesouro é o que o seu coração valoriza. É o que tem valor para você. O que é que tem valor para você? É o amor ao próximo. Esse é o teu tesouro? Então teu coração está aí. É preciso que coloquemos os nossos corações nesse andor de materialidade, de prática, porque nada substitui o exemplo. Duas asas que nos levam ao Pai: o amor e o conhecimento. Não é o conhecimento e o amor, é o amor e o conhecimento. Tenhamos os dois, que são imperecíveis. Levamos os dois para onde formos. Ou você acha que Emanuel, quando veio trabalhar com Chico, ele foi criado ontem? Aí é a integração com as lições e conhecimentos do homem ao longo das romagens que fê-lo dessa forma. Foi escravo, mas foi também padre, esteve aqui pelo Brasil. É imperecível. É amar e saber. Nós circulamos em torno do que tem valor para nós. Essa é a maior verdade. O que caracteriza você são seus sentimentos, repito. Vibramos em uma frequência e essa frequência define quais são as suas companhias espirituais. O seu Léo dizia demais: muda de vibração, sai dessa sintonia. Quem não ouviu? Rapaz, sai dessa sintonia, cara. Tira essa sintonia. Chama-se monoideísmo. O cara que está com a mania de angústia, aquela melancolia de que fala Kardec, que é aquela vontade do espírito de desembaraçar-se do corpo físico e almejar outras plagas. Não é hora. Sai dessa ideia de tristeza, porque se ela demorar demais, ela é patogênica, ela é enfermiça. Muda de sintonia, sai dessa sintonia, cara. Não é? Meu filho encangado aí com uma namorada que não quer muito ovo com ele. E a mãe dizendo: sai dessa sintonia, cara, sai dessa vibração. Olha o entendimento, sem ter lido isso aqui, sem ter ouvido isso aqui. Sai dessa vibração, cara. Sai desse grupamento de energias que te fazem fixar-se, imantar-se, como se colocasse os pés no cimento e não tivesse força para dali sair. Emanuel, no livro Vinha de Luz, diz assim: a abelha se alimenta de mel, mas o abutre se alimenta de cadáver. Tem pessoas que gostam de se alimentar de mel, tem pessoas que gostam de fazer o bem, mas tem pessoas que gostam de cadáver. Sai dessa vibração. Falamos de sentimentos. Em termos de sentimentos, tem gente que se compraz, que dá o maior valor, ficar naquela pior. Eu já vi espírita que adora falar de coisas negativas. Pelo menos frequenta a casa espírita. Mas quando a gente chega lá, ela diz a primeira manchete que o Marcos Lima disse no Rota 21, é? 22. Depois de tudo que nós falamos, não faz mais sentido dizer se sou médium ou não sou médium. Pô, todo mundo é médium. De uma forma ou de outra, mais ou menos. Se temos mentes, emitimos raios e vibramos numa frequência. Aí eu contacto com aquele tipo de energia. Portanto, você emite e capta. Olha, não nos esqueçamos. São conceitos basilares. Toda hora nós estamos emitindo e captando. Emitindo energia e captando energia. É interessante que Deus é tão bom. Deus segura tanto nas nossas mãos que se a gente tivesse a deriva ou a matroca, como diz Neo Lúcio,
a gente já teria sido fisgado por essas energias deletérias, densas, ao ponto de nos deixar totalmente desequilibrados. Mas a espiritualidade nos segura, porque nós estamos toda hora emitindo e recebendo. E as nossas emissões não são, no mais das vezes, as mais cristãs. Nossos ódios, intolerâncias, nossas raivas, nossos estresses, angústias, não é? Por quê? Há um ensombramento no mundo e isso nos atinge. Como é que fazemos a diferença? Pensando e fazendo diferente pelo reconhecimento do Deus bom que mandou o seu Filho para nos ensinar essa doutrina e essa lei de amor. E o primeiro passo é a evangelização. Evangelizar não é só participar da evangelização infantil ou de adultos. É trazer o amor para dentro do coração, por sabermos que nós seremos herdeiros de nós mesmos. Eu serei o artífice da minha obra a ser lapidada com as minhas próprias mãos. Evangelizar-se é falar santificadamente, é ver santificadamente, é ouvir santificadamente. Para que trabalham as tuas mãos agora? Para que te servem os olhos presentemente? Os teus ouvidos te servem a quê? Se for para o bem, esse é o passo da evangelização. Estamos 24 horas por dia sintonizadas com criaturas encarnadas e desencarnadas. E essas ondas mentais interferem muito mais nas nossas vidas do que nós imaginamos. A gente acha que está sozinho, né? A gente acha que está jogado aí a moda bode, no meio do capoeiral. É não. 24 horas sintonizados. Emitindo e recebendo. Mas, Tarcísio, eu estou lá, lá em cima, no pico alto do Pacuti. Tem ninguém, cara. Só na minha casinha lá. Quem foi que disse que tu tá só, cara? A tua mente, você está toda hora emitindo e recebendo. Você pode não ter um encarnado perto de você, mas pulula desencarnado. Podemos cometer um grande erro porque sintonizamos com uma emoção ruim. Podemos entrar em um processo emocional de ansiedade e batermos o carro e morrer todo mundo. Você saiu de uma vez numa sintonia maluca. Podemos entrar em contato com a emoção de uma encarnação passada e não sairmos mais dela. Olha, eu não sei se eu estou dizendo alguma coisa nova para você, mas para mim foi muito novo isso. Nós podemos entrar em contato com uma encarnação passada nossa e não sairmos mais dela. E ter que vir aqui no Tito, pedir ajuda para poder sair de uma viagem astral que eu fiz. Um amigo meu tomou um chá de zabumba, abriu a janela e não voltou mais. Não voltou mais. Ele abriu todas as portas, ele quebrou a chamada tela mental dele e as larvas entraram, trazendo para o inconsciente dele um busca-vida que trouxe de volta toda a sujeira que havia dentro dele, que ele julgava esquecida. Entramos em contato com arquivos do sentimento, arquivos emocionais que estão gravados na nossa mente e que dirigem o nosso comportamento. Os nossos processos intelectuais são vestes para os nossos sentimentos. Mediunidade, portanto, é intercâmbio e vigora uma lei divina. Você só entra em contato com quem está sintonizado. Certo, Tito? Você só entra em contato com quem você está sintonizado. Mediunidade com Jesus é... O que é então, Tarcísio, mediunidade com Jesus? Alterar a frequência em que você vibra. Essa é a mediunidade com Jesus. Essa é a mediunidade de cima para baixo. Certo? Mediunidade é intercâmbio. E a proposta.
A mediunidade com Jesus é diferente. Quer ver? Uma pessoa perturbada chega para você. Tito sabe disso aí como ninguém. Uma pessoa perturbada chega para você. Aí você, olha o que é sintonia. Você sintoniza com a entidade perturbada ou você sintoniza com os irmãos espirituais que trouxeram aquele nosso irmão para a casa espírita? Aí é que está o grande lance. Eu conheço médiuns. Paz, vamos ali fazer um evangelho na casa da nossa irmã está assim, assim. Aí ela diz, vixe, cara, aquela mulher é muito perturbada, cara. Rapaz, não vamos lá não, cara. Rapaz, eu não sei, bicho, eu fico vendo coisa demais. Não, vou nada. Porque essa pessoa, ela não está emitindo e trazendo? Ela sintoniza com a entidade perturbada. Quando deveria sintonizar com a entidade que está pedindo para que ela vá lá na casa da nossa irmã. Tem uma história muito boa de Neo Lúcio, em Jesus no Lar. Uma mulher, estava um espírito de uma mulher lá nos planos, lá, tal, nos altiplanos, tal. E ela dizia, olha, eu quero conhecer o Todo-Poderoso, quero chegar. Aí um espírito disse, tudo bem, mas vamos resolver umas questãozinhas primeiro lá na Terra? Aí disse, opa, quer dizer que depois de eu resolver me dar bem lá, eu posso... Não, se você resolver tudo bacana, você vem e eu levo você lá para ficar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E ela veio. Primeiro pedido lá do homem, lá do anjo. Ó, tem 2 homens bons que estão numa bodega, num bar, enchendo a cara e vão lá fazer uma besteira. Vai lá enquanto espírito e trabalha mentalmente esses 2 irmãos para ver se eles saem dessa sintonia, dessa vibração. Ela veio, daqui a pouco voltou. E aí? O anjo pergunta, deu certo? Conseguiu tirar os 2 bebinhos lá da besteira que eles iam fazer? Que conversa é essa? Deu nada, rapaz. Eu, quando entrei naquele bar cheio de mulher nua, fiquei lá, não, eu sou uma senhora, eu mereço respeito, fico não. Me dê outra prova? Eu disse, tá bom. Você vai agora numa floresta onde tem uma meninazinha perdida e os lobos podem pegar ela e tudo. Vai lá e ajuda, essa prova é mais fácil. Opa, essa é mais fácil, uma meninazinha, daqui a pouco ela volta. E aí, rapaz, o senhor nem sabe. Tinha a meninazinha realmente perdida no meio da mata, mas rapaz, tinha uns bichos, um dragão, um bicho imoral perto dela. Fico nada, eu sou uma mulher muito respeitosa. Aí o anjo já ficou assim meio cismado, né? Vou falar o seguinte, tem uma mulher caída, coitada, no meio da rua, assim, vai lá e ajuda ela. Tá bom, agora essa é mais fácil, uma mulher caída no meio da rua, vamos lá. Daqui a pouco ela volta. Ih, rapaz, não deu certo não, ó. Rapaz, a mulher estava caída, mas essa mulher dizia tanto palavrão, essa mulher era tão imoral. Era Desi Gonçalves multiplicado por 35. Aí o cara disse, mas rapaz, essa mulher tá moleza demais. Para falar o seguinte, tem uma jovem que está no seu quarto, na sua casa, em risco de fazer uma besteira com ela mesma. Vá lá e demova essa jovem desse pensamento, dessa ideia, dessa frequência de se matar. Ela disse, vou lá. Daqui a pouco ela já volta de uma vez. Aí o anjo bom disse, aí deu certo? Tirou a menina dos pensamentos ruins? Não, rapaz, dentro do quarto dessa menina era tanta entidade perversa que eu foi correr de lá, quero nada. Aí a entidade disse, tá ruim pra ti, viu? Não vai ter condição de você conhecer o Todo-Poderoso, não. Você vai ter que voltar para a Terra e começar tudo. Mas por quê? Porque seu olhar tem malícia. E olhares com muita malícia, muito maledicentes, ainda não estão em condição de ajudar. É isso. A pessoa não foi ajudar lá na casa do irmão, porque em vez de sintonizar com os irmãos que trouxeram aquele nosso irmãozinho perturbado aqui, ela sintonizava, era com a entidade que perturbava. Deu para entender, não deu? Claro. Com quem você sintoniza. Eu não me nego a fazer uma caridade desse tipo. Me preparo, porque o seu Léo dizia, a gente tem que se preparar, porque eles estão lá com a tropa deles também. Mas quando você vai com amor,
O amor apaga uma multidão de pecado, o amor nos levita, nos faz acima do terra a terra. O amor cria escudos invisíveis que nos torna invisíveis, intransponíveis aos maus. Ou se você quiser ouvir a oração de São Jorge, lá do Pedro Bial, sabe? Facas não me alcançarão, espadas não me... Sabe? Quando você ama, que você vai desvestido, desnudo de interesses, a não ser o amor, ninguém te pega. É por isso que as criancinhas são abençoadas e não são tomadas por espíritos menos complacentes. Mediunidade é intercâmbio e vigora uma lei divina. Você só entra em contato com quem está sintonizado. Mais grave. Quem é que está controlando o teu coração? Quem é que está controlando o teu coração? O nosso amigo que fez a prece inicial, como é o nome dele? Robson. O Robson disse, tem pessoas aqui que vieram, que estão assim, precisando, né, de uma força, né? Que pode ser que hoje à noite receba aqui, não através de mim, a gente que é só medianeiro, mas vale agora o que ele disse e a nossa mudança de sintonia até antes mesmo do passe, preparando o caminho. Quem está controlando o seu coração? Sabe aquela história dos alcoólicos anônimos? Eu conheço muito bem o alcoólico anônimo. Quando se diz lá, evite o primeiro gole, não há verdade mais cristalina. O primeiro gole é teu. O resto não é mais não. Então, quem está controlando o teu coração? A raivinha desse tantinho que você foi capaz de externar, mexendo com todo o teu agregado celular. Por quê? Porque o nosso corpo físico é um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Bastou essa raiva para te desmontar e resultar naquilo que a gente chama de somatização. Levar para o corpo aquilo que punge a tua alma e o teu espírito. Quem está controlando o teu coração? Não se deixe controlar pelo ciúme, pela inveja. A propósito de ciúme, se tem aqui alguém ciumento e que veio buscar alguma luz do ciúme, eu me lembrei de John Lennon. Dizem que é atribuída a ele essa frase, ou esse pensamento. John, isso eu acho que antes da Yoko, né? E mulher com você era ciumento, você era daquele tipo que castrava muito, sabe, tal, muito ditador, tal. Ele disse, não, eu nunca prendi mulher alguma, porque se ela for verdadeiramente minha, ela naturalmente volta. Como é que você está fazendo força para ter consigo aquilo que não é seu? Eu não entendo como é que alguém paga uma cartomante, quiromante, o quer que seja, para trazer o homem da sua vida, ele que não lhe quer. Ele não lhe quer. E você quer trazer na pancada, no açoite, na chibata. Aí fica a médium bulindo com energias extremamente complicadas, esquecendo-se de uma coisa belíssima do espiritismo, lei de causa e efeito. Lei do retorno, karma dos hindus, ou ação e reação. Como é que você vai me pedir para eu separar fulano de fulano? Irmã fulana de tal, traz o seu amor de volta. Aí a minha amiga foi lá e pediu o amor dela através de trabalho, pagando R$1.000. Ela não só perdeu definitivamente aquele que ela queria, como pegou uma camada de obsessores terríveis, capaz de fazê-la sangrar em alguma coisa que não era pólipo, era uma coisa que não faz.
até vir o arrependimento, a expiação braba e a necessidade que ela sentiu de reparar o equívoco cometido, coitada. Ninguém erra porque quer, não. Ninguém erra porque quer. Quem reina aí dentro do teu coração? Precisamos manter essa vigilância, pois sentimos essas energias nos alcançarem. São ondas de sentimentos que nos chegam, é natural, afinal de contas estamos mergulhados num oceano de ondas, as mais variadas. E atenção, nós não estamos mergulhados no oceano de ondas, não é? Fluido cósmico universal, nós não estamos aqui no meio disso? Enquanto houver uma única criatura praticando o mal na Terra, haverá ondas desequilibradas afetando a comunidade planetária. Eu acredito, não é, Manuel? Públio Lentulus Cornélio, senador romano. Enquanto houver uma única criatura praticando o mal na Terra, haverá ondas desequilibradas afetando a comunidade planetária. E o contrário? Eu não sei quem diz a frase, a quem é atribuída, mas quando a gente salva um, a gente salva a humanidade, né? Então, enquanto houver um louco, um desequilibrado, a Terra padece. Afeta todo o tecido planetário. É a humanidade que sofre quando alguém comete um crime. Aí você imagina esses genocidas, alçados à condição de líderes políticos de nações emergentes, subdesenvolvidas ou muito envolvidas, onde esbarram os seus tanques e seus navios de guerra a determinada distância e no estalar de dedo disparam o ódio sob a forma de lantejoula, de brilho e de cores, esquecendo-se que do outro lado há irmãos nossos morrendo. O evangelho de Kardec não é das teologias e rituais, mas o evangelho vivo, aquele que só pode ser expressado por um coração, uma alma que exemplifica. Uma coisa é um livro de 1000 páginas falando sobre a paz. A outra coisa é um homem que tem a paz dentro dele. E aí, Gandhi, qual é o caminho da paz? A paz é o caminho. Como se dissesse, lógico, ele não ia dizer isso, porque ele não é boçal, nunca será. Vede o meu exemplo. Falamos do evangelho que você não conhece. Vocês já sentiram o perfume do evangelho num Dalai Lama? Irmã Dulce? Uma coisa aqui que a gente ainda não imaginou. Um muçulmano que acredita em Alá. Alá é o Deus dele. E o enviado chama-se Maomé. 600 anos depois de Cristo. O perfume de um muçulmano trabalhando em Alepo, aquela cidade retorcida de bombas, quer por rebeldes, quer pelo exército sírio, quer por aquele outro grupo lá, Estado Islâmico. A cidade está retorcida, os ferros, mas tem muçulmano lá dentro salvando crianças, jovens e adultos. Qual é o perfume desse muçulmano? É evangelho puro. Certamente que ele não conheceu Jesus no Novo Testamento, na segunda carta testamentária da gente. Mas ele tem o amor vivaz dentro do coração dele. O que é que esse muçulmano evangelizado, porque ele ama, o que é que ele emite? Amor. O que é que ele recebe? Amor. Não importa se é Jesus, o governador do planeta. Jesus não se importa que ele não olhe Jesus.
Mas quando ele sai daqui, ele vai encontrar Jesus. O importante foi que ele amou. Graças a Deus, Kardec não disse, fora do espiritismo não há salvação. Ele disse, fora do amor não há salvação. O evangelho não é de Jesus, o evangelho é de Deus. Porque o muçulmano é de Deus. Jesus é o espelho. O todo-poder, o Criador, Deus, vem com o seu amor, o seu facho de luz, bate no espelho que é Jesus, e Jesus joga essa luz toda para nós outros. A boa nova é do reino. Eu vim anunciar as boas novas, as notícias de Deus. A notícia é, para entrar em ressonância, em contato, eu preciso de certas semelhanças entre o emissor e o receptor. Existe algo de divino em nós. Um ponto de Emmanuel a dizer é esse. Há correntes de amor inundando o universo. Nunca interrompas essa corrente. Para terminar, mediunidade com Jesus é ser instrumento desse fluxo de sabedoria e de amor, seja num laboratório de física, seja no templo religioso. Vocês estão entendendo? Que eu posso ser cristão e ser bom na sala de aula, com uma farda de um policial, sendo um vendedor de din-din, sendo um jogador de futebol. É o que eu penso, é o que eu amo. Mediunidade do céu para a terra, nesse conceito, não havia médium mais interessante do que Kardec. Terminou? Terminou o que passou, né? Eu vou contar só uma última história para vocês sobre mediunidade do céu para a terra. Havia um grupo de cegos em Jerusalém. Esses cegos viviam na escuridão e na ignorância já há muito tempo. E um anjo veio do alto dizer, vocês não querem a luz? Aí eles diziam, não, ninguém vai querer a luz, porque pô, nossos antepassados eram cegos. Ele disse que besteira, almejar a luz, vamos ficar por aqui mesmo. Mas um deles, desse cego, disse, o que é que eu faço para ver a luz? Ele disse, ama. Tu tens a mediunidade do céu para a terra? Evangeliza-te. Pensamentos bons. Trata da chamada caridade desconhecida. Já que tu não tem pão para dar, nem alimento, nem cobertor, limpa de ti todos os teus males, todas as suas deficiências e defeitos, e ser bom. Passados 4 anos, nesse exercício, o cego ficou enxergando. Só que quando ele começou a dizer as maravilhas da natureza, os outros cegos não acreditaram nele. Conversa é essa, está enxergando coisa nenhuma, e defenestraram o cara, botaram o cara para fora. Quando ele sai daquela redoma, ele tinha um objetivo: subir ao Monte Sião para poder fazer a contemplação a Deus. E ele começou a caminhada. Quando sai do círculo dos cegos, encontra logo um covil de cobras e tudo, e não dormiu nessa noite. Fugindo de lá, entra numa furna, uma caverna, e tinha lá um ladrão. O ladrão busca tirar dele o que ele tinha, ele não tinha nada. E fê-lo, esse antigo cego agora enxergando, escravo. Passou 5 anos como escravo desse homem. Mas esse cego era tão evangelizado que ele converteu o ladrão, que deu a liberdade dele, e deixou de ser ladrão e passou a ser um homem do bem. Esse homem daqui a pouco ele é insultado e é vilipendiado e caluniado. E bateram nele até quase praticamente a morte. Mas ele levantava a cabeça, erguia a cabeça para o céu e agradecia ao Todo-Poderoso. E dizia que cada pancada daquela no corpo representava uma cicatriz que ele tirava da alma dele. E esse homem, enfim, consegue chegar ao Monte Sião. E aí é uma simbologia. Ou seja,
consegue chegar mais perto de Deus. Então, é essa evangelização que nós precisamos. É mesmo dentro dessa dor acerba nas nossas vidas, nos nossos dia a dia. Não deixemos de acreditar que Jesus está no comando de tudo. Se caiu, como disse o Léo, na vibração de baixa, não passa muito tempo, sobe, sai, resgate-se da vibração de baixa. Pensamento é tudo, então sair da sintonia, evangelizar-se através dos bons pensamentos e da prática do bom exemplo. Muito obrigado. Fica a nossa prece final com essa música. Vim até aqui derramar o meu passado por ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. És tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, a vida em mim. Me pegue em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha